Muito boa noite, seja bem-vindo ao Debate Livre. Hoje é terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Vamos falar das projeções, perspectivas para a economia de Angola em 2021. Aqui nos estúdios tenho Maria de Lourdes Bravo, futura bastonária da Ordem dos Economistas. É um prazer tê-la aqui. Muito boa noite. Filomeno Vieira Lopes é um habitué. Muito boa noite. Carlos Gomes faz a estreia aqui no Debate Livre. Muito boa noite. E tem também Rui Malaquias, também igualmente economista. Os nossos agradecimentos. Vamos hoje falar das projeções, previsões para a economia de Angola em 2021. O Banco Mundial prevê crescimento económico para Angola nos próximos 2 anos e estima que Angola tem uma significativa recuperação de 2,1% em 2021 e de 3,2% em 2022, assento no petróleo, especialmente devido ao fim do corte da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e a investimentos para estancar o declínio estrutural na produção. A avaliação consta do estudo feito pela Pulsar de África e que foi divulgado a 9 de outubro passado, dia em que também o Governo aproveitou para atualizar as perspectivas macroeconómicas, estimando uma recessão de 2,8% para 2020 e uma recuperação económica de 1% em 2021. O Pulsar de África, que faz uma abordagem integrada das economias africanas, afirmava que Angola, segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, tiver uma contração de 1,8% no primeiro trimestre de 2020 devido às consequências da pandemia da Covid-19 e também ao declínio dos preços do petróleo. A recessão de 3,3% que o Banco Mundial projetou para a região subsaariana em 2020 vai ser a mais elevada dos últimos 25 anos, considerando que o cenário base do Banco Mundial assume que o número de infecções por Covid-19 vai continuar a abrandar e que os novos surtos não vão motivar um novo confinamento. A economia regional poderá crescer 1,2% em 2021 e 2,1% em 2022. Em Angola, o Banco Mundial prevê que o saldo orçamental originado pelos efeitos da pandemia passe de positivo para negativo em quase 3%, ainda assim melhor do que o déficit médio das contas públicas na região, que deverá ser de 5,9% este ano. Projeções do Banco Mundial para a economia de Angola 2021. Começo por si, professor Filomeno Vieira Lopes, da Católica. Muito boa noite mais uma vez. Boa noite. Qual é a leitura que faz desta previsão feita pelo Banco Mundial para a nossa economia em 2021? Bom, do meu ponto de vista, é uma leitura otimista, mas também temos que ver que este crescimento é sempre sobre um decrescimento que tem existido nos últimos tempos, não é? Mas é otimista porquê? É otimista porque nós ainda estamos com muitos dados de incerteza, não é? Ela é baseada só no crescimento do petróleo. Estamos a falar em 2,1 no ano de 2021, seria bom porque era um sinal de recuperação, mas o que é certo é que os estudos demonstram que nós neste primeiro trimestre, ou melhor, o primeiro trimestre do ano precedente, que ainda não tinha Covid, o Banco Mundial fala em 1,8%, os estudos que são feitos aqui em Angola falam em 2% de crescimento do PIB e portanto, e o segundo trimestre também tivemos uma quebra e, portanto, nós neste momento temos que ter em conta que a situação de Covid acaba por desestruturar também o setor produtivo, não é? E, portanto, a recuperação petrolífera pode ser razoável, porque o que se prevê é que o aumento do preço do petróleo, que haja aumento do preço do petróleo, mas é preciso ter atenção que há outros setores que não estão bem. Apesar de que também esta crise forneceu algumas oportunidades, naturalmente, que foram aproveitadas, mas muitas vezes o crescimento do preço do petróleo acaba por ter também alguns efeitos nefastos. Portanto, o que é importante é que, em cima destas previsões, nós possamos efetivamente trabalhar, e isto inclui a mudança de paradigma de algumas situações, não é? E uma aposta muito forte na indústria industrializante, uma aposta muito forte na agricultura, para que outros setores possam contribuir para o PIB nacional.
O Banco Mundial prevê então um crescimento económico de Angola nos próximos 2 anos. O Dr. Rui Maliquês, o professor Filomeno Vieira Lopes diz que é uma previsão otimista. Eu vou mais para o sentido de ser uma previsão realista. Otimista no caso de ser um crescimento positivo e, de facto, é realista porque coincide com outras previsões. A Fitch, a Fitch Solutions, que é uma agência de notação financeira, também diz que Angola vai crescer em 1,7% em 2021. E todas essas análises, no fundo, baseiam-se no mesmo. O facto de haver, de facto, uma vitória mundial sobre o Covid, as economias voltarem a desconfinar, as fábricas voltarem a abrir e aí sim aumentar a procura pelo petróleo e o preço subir. Portanto, isso não são coisas que dependem de nós, Angola, mas que dependem dos mercados, mas influenciam o mundo todo. E se vários especialistas olham da mesma forma, é importante aqui dizer que, de facto, há muito realismo nisto e nós, Angola, só devemos, de facto, aproveitar este fôlego caso ele aconteça. Professora Malheiro de Lourdes Bravo, como especialista em microeconomia, que leitura é que faz deste estudo feito pelo Banco Mundial e das previsões para o nosso país em 2021, sendo certo que o Banco Mundial diz que a economia de Angola vai crescer nos próximos 2 anos? Acredito que isso possa acontecer porque se prevê que o preço do petróleo suba, não só que suba, mas que também a nossa produção aumente. E há outros fatores conjugados que poderão contribuir para isso. Por exemplo, a própria contenção da produção de petróleo dos países da OPEP e dos seus aliados. A vacina, como referiu aqui o Dr. Rui Malaquias, a vacina contra a Covid pode, de facto, pode fazer aumentar a procura global do petróleo e, com isso, fazer aumentar também o preço do barril de petróleo. Eu penso que pode haver de facto, a perspectiva é positiva. Muito obrigado. Já volto a si, professora Maria de Lourdes Bravo, está a ser incomodada aqui nos estúdios. Carlos Gomes, a mesma pergunta em relação às previsões do Banco Mundial para a nossa economia. Eu partilho da opinião dos meus colegas, do Filomeno e do Rui. Eu creio que é uma perspectiva realista, mas que constitui um desafio. Constitui um desafio para nós. E o desafio, um bocadinho, dizia a nossa colega, a doutora Maria de Lourdes, deverá estar centrado para lá do petróleo, do setor petrolífero, sobretudo na microeconomia. Nós devemos só poderemos atingir esta cifra que realisticamente o Banco Mundial coloca sobre a mesa se de facto relançarmos a produção. E a produção será através das empresas, da microeconomia. As grandes metas estão traçadas, mas a produção terá que ser feita se nós apostarmos no relançamento da produção através da revitalização das empresas. Isto é muito importante. A revitalização das empresas que, ao que me parece, será o grande desafio para nós. Porque mais do que as empresas contribuem, temos estado a assistir, infelizmente, à falência e desaparecimento das empresas. Ora, se as empresas que são responsáveis pela produção material tenderem a desaparecer, naturalmente teremos muita dificuldade de atingir esse grande objetivo. Portanto, a minha sugestão é que devemos ter o foco na microeconomia, no relançamento das empresas. Poderemos depois discorrer um pouco mais na sequência do debate. Eu creio que a previsão que nós fizemos aqui em Angola é mais baixa que esta. É 1% em 2021. Foi uma previsão feita em outubro. Um bocado mais prudente, não é? Mais prudente. Mas
Nós, pronto, estamos aqui a falar um bocado no ar. E justifica-se esta prudência por parte do Executivo? Nenhum de nós tem, digamos, previsões na base de fórmulas macroeconómicas para podermos testar uma ou outra previsão, não é? É um pouco o feeling. Não é? É que em outubro, no dia 9, portanto, o Executivo fazia a atualização da sua previsão macroeconómica, estimando uma recessão de 2,8%. Para 2020 e uma recuperação económica de 1% para este ano 2020. E é provável que a recessão seja maior que isto. Sim, porque eu já li que podia ser à volta de 6,5%. É assim, no fundo, o que é que eu acho que o Executivo está a fazer? Está, de facto, a trabalhar com dados reais, porque não vale a pena estarmos a dizer que vamos crescer quando nós não vamos. Agora, é normal haver essas discrepâncias entre os estudos, porque também os métodos são diferentes, as variáveis colocadas também variam, portanto, é normal que isto aconteça, mas é bom que o nosso Executivo tenha os pés no chão e que esteja alinhado com tudo o resto. Mas já no ano passado, por causa mesmo do impacto da Covid, sofríamos uma contração de 1,8%. Pois, nós não podemos falar da nossa economia, das perspectivas, sem olharmos um bocadinho também para aquilo que aconteceu no resto do mundo. A economia internacional, como consequência da própria pandemia, também sofreu uma grande contração económica e também se verificou, por exemplo, o abaixamento do preço de algumas commodities, como por exemplo o petróleo, que afetaram fortemente a nossa economia. E por outro lado, por exemplo, o preço os diamantes, apesar de não terem baixado de preço, mas baixou a procura. O que é que esses países lá fora fizeram? Os governos adotaram políticas fiscais expansionistas, que era para ver se estimulavam o consumo e dessa forma contraíam, contrariavam um bocadinho a queda que se verificou na produção e também a política monetária. Houve uma injeção de dinheiro, de liquidez, que permitiu, de facto, que as taxas de juro baixassem a nível internacional. Portanto, este contexto nós não podemos desassociar daquilo que nos possa vir a acontecer. Mas quando o Dr. Carlos Gomes fala em revitalização das empresas, não se está a esquecer do que está projetado para este ano em relação à privatização de grandes empresas dos vários setores da nossa economia. Quando se fala da privatização, está-se a falar das grandes empresas. Mas eu estou a colocar o meu raciocínio mais micro, pequenas e médias empresas. Elas estão a falar da nossa criam emprego, criam riqueza. Criam o motor da economia, criam riqueza social para todos. E elas estão devidamente organizadas para poderem alavancar a economia. Ora, justamente, tem-se dito que o caminho faz caminhando. Eu sou daqueles que defende... Mas há muito que estamos a fazer esse caminho caminhando. Exato, mas temos que caminhar mais rápido. Mas caminha mais rápido porque o quadro, e agora se calhar em termos de conclusão daquilo que dizíamos, a incerteza hoje é a única certeza certa que nós temos. A incerteza do qual deverá ser o sentido da economia. Será que vamos atingir estas metas que estão a ser otimisticamente e realisticamente colocadas sobre a mesa? As variantes da tal Covid e outras implicações. Portanto, há uma grande dose de incerteza. Grande parte deste plano está baseado no fim do Covid. Há um grande risco. Não sabemos se o Covid vai acabar se vai ser intermitente. Onde é que está o fim da gripe? Não há fim da gripe. Não é? Então, isto pode fazer alterar este tipo de previsões. Mas eu dizia, eu gostaria de concentrar o meu raciocínio nas micro, pequenas e médias empresas. Porque são elas que criam a riqueza. E geram emprego. São elas que geram emprego. São elas que são o motor do desenvolvimento. A doutora Maria de Luz dizia aquilo que tem estado a acontecer, estamos a assistir agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos, é preciso haver coragem para que se revitalizem essas empresas. As empresas estão num estado total de falência. Como é que nós vamos atingir os níveis que estamos a projetar de forma realística?
O meu problema está, qual é o caminho que devemos fazer para que isso ocorra? E atrevo-me a sugerir que, se calhar, a exemplo do que tem estado a acontecer nos outros espaços económicos, que seria, se calhar, não digo fundo perdido, se calhar um fundo de revitalização dessas empresas. Nós estamos num quadro excepcional e temos que tomar medidas também excepcionais. Não podemos continuar com aquelas medidas que o Executivo está a tomar nesse sentido? Não me liga? Aplaudo as medidas que estão a ser executadas exato, pelo podemos ser, exato. Eu aplaudo, porque nós devemos ter os pés assentes. Mas nós devemos, o apoio devemos ser maior, devemos ter recursos suficientes, aquilo que ocorre noutros espaços, de fundos perdidos para a revitalização das empresas. Temos que encontrar aqui um caminho. Deixa eu dar um exemplo. A maior parte das empresas que estão no estado de falência, sobretudo porque elas estão com uma situação de inadimplência, não têm capacidade de honrar os compromissos que contraíram com a banca. Os bancos estão, não sei se terão capacidade de executar todas as garantias. Os bancos deixarão de ser bancos para depois cuidarem de cabritos, de animais, casas. Há qualquer coisa que nós devemos ter coragem de encontrar uma saída. E a saída, quanto a mim, e aí se calhar, são estas medidas excepcionais, talvez não estejam nos grandes manuais clássicos dos nossos economistas, mas devemos ter soluções práticas, adaptadas à nossa realidade. Mas deixe-me colocar essa questão ao Dr. Filomeno. O Dr. Carlos Gomes falava deste financiamento, dos fundos perdidos. Nós temos fundos de garantia, mas a minha questão que coloco é em relação ao financiamento de vários projetos, ainda que poucos, mas temos aí o Prodesi e o PAC, que tem financiamento bancário, da banca comercial. Já lhe vou perguntar, mas deixe-me ouvir. O PAC faz parte do Prodesi. O Prodesi é o macro programa, o PAC, exato, mas o PAC é o braço do Prodesi que facilita o financiamento. Claro. Mas são duas coisas integradas, mas com composições separadas. Não são. O Prodesi... mas posso falar? Sim. O Prodesi é o macro programa que vem promover a substituição das importações e aumento das exportações. Dentro deste macro programa há várias iniciativas, há vários braços. Pois, um deles é o projeto de apoio ao crédito, em que é facilitado o acesso ao crédito àqueles que produzem 54 produtos. Portanto, o Prodesi elenca, diz para nós substituirmos as importações e expandirmos as nossas exportações, temos que produzir 54 produtos. E o PAC é aquele braço que vai ajudar a estes produtores a acederem ao financiamento bancário. O Banco Nacional de Angola tem tido um comportamento de penalização a esses bancos que estão a apoiar pouco este projeto? Isso é uma questão que, se calhar, nós vamos discutir aqui, que nem tudo se consegue... Em relação ao papel que o Banco Nacional de Angola, como entidade reguladora, está a exercer neste momento. O BNA está a cumprir uma diretiva, mas que os bancos estão a resistir. Porquê? Porque não estão criadas todas as condições em termos de garantias para que se concedam os créditos. No fundo é isso, porque os bancos vivem de empréstimos, mas eles só emprestam, eles não são casas de beneficência, eles são empresas. Eles só emprestam se tiver assegurado o risco mínimo, coisa que quase sempre não está. Os nossos produtores, infelizmente, não têm a documentação toda, a questão do título de propriedade, por exemplo. Os bancos gostariam que isso tivesse resolvido para que se pudesse aumentar a carteira de garantias. E nós ainda não conseguimos resolver isso. Portanto, é normal que os bancos tenham essa resistência. Aliás, se nós... Sim. Vou um bocadinho mais longe, mas mesmo dentro desta linha. Porque se nós os bancos comerciais resistem a este financiamento, mas o BNA
na sua qualidade de regulador, penaliza. Depois vão ter que se ajustar. Não há é verdade, é verdade que o Banco Nacional é o órgão regulador, tem esse direito, mas também devia pôr a funcionar o fundo de garantia. Porque se nós perguntarmos aos bancários quais são os seus problemas, os problemas com que eles se deparam quando têm que acionar uma garantia, é o tempo, é a morosidade, demora muito tempo. E depois, quando vão executar a garantia, a propriedade ou não está regularizada, ou outros problemas que possam estar associados a ausências de... Mas o microcrédito no país tem fundo de garantia. Mas está a funcionar? Esta é a pergunta que Não, mas o facto... Exatamente. E depois temos um outro problema. É que o Estado financia-se, vai-se financiar à banca comercial e o que é que apresenta? Os títulos de tesouro indexados ao dólar. Os bancos, como diz, não são de facto uma instituição de caridade e eles preferem comprarem os títulos de tesouro. Doutor Filomeno está a jogar a defesa. Eu creio que... Bom, aqui duas... A primeira questão relacionada com a do Carlos Gomes, eu penso que o que ele estava a querer dizer é um sistema excepcional. Não é propriamente o Prodésio ou o PAC que já existem muito antes da própria pandemia, mas numa altura em que há esta crise, não é? O Governo deveria ter capacidade para apoiar os operadores, sobretudo os pequenos e de média empresa. Mas fez com o alívio económico, doutor. Sim, mas não é isso. Só que não temos números ainda, se calhar... Não tem sortido os impactos na medida em que o que estamos a ver é desemprego, falência, etc. Portanto, este fundo que ele se refere era exatamente para evitar isto e para manter a atividade económica de pé. Agora, o Banco Nacional de Angola... O Banco Nacional tem algumas preocupações, que eu entendo, não é? Porque, como disse a doutora Lourdes, há muita tendência dos... perdi o raciocínio, mas o que eu queria dizer é que há muita tendência de se comprar os títulos de tesouro, não é? Por causa da lucratividade. Sim, exato. Por causa da lucratividade. Portanto, é o risco. Não tem risco. Não é? Agora, o Banco Nacional tem uma preocupação. Porque esta questão dos títulos de tesouro gera o quê? Gera fundos especulativos. Não é? E um dos grandes problemas a nível mundial é que os fundos especulativos muitas vezes são superiores à economia real. E isto produz crises. Portanto, e por outro lado, isto não tem impactos na economia. O crédito, e é um dos grandes problemas que nós temos, e que, portanto, pretendeu-se resolver exatamente fazendo com que os bancos comerciais concedessem crédito. Se isto não está a acontecer, é evidente que o Banco Nacional agora toma algumas medidas para estimular, porque é o papel. Portanto, o papel do Banco Nacional de Angola é ter alguns instrumentos que estimulem o cumprimento de alguns objetivos. Se nós quisermos alavancar a economia nacional, o crédito é fundamental. Sem crédito não é possível. Então, mas isso aconteceu no aviso 10 do BNA, em que o BNA diminui a exigência das reservas obrigatórias dos bancos comerciais no BNA para que, de acordo com a dimensão de cada banco, ou seja, para que eles possam emprestar, no âmbito do PAC, a taxa de juros de 7,5%. Ou seja, aqui é o Banco Nacional de Angola a incentivar, de facto, os bancos a fazerem estas operações. Mas, ainda assim, a questão não é essa. A questão tem mesmo a ver com o risco adstrito aos próprios promotores, porque os bancos comerciais, ainda que for uma taxa de juros de 7,5% e depois o Estado vem cobrir a diferença, porque a taxa de juros normal devia ser de 25%, se já está a 7,5%, os bancos deveriam ter mais facilidade para emprestar, mas ainda há uma componente de risco que é superior a esta redução dos juros e faz com que os bancos
façam resistência para emprestar. Deixa-me levantar uma outra questão. Eu quero falar em coisas muito práticas. As intenções estão lá. Estão lá. Mas é o caminho de chegar lá. O nosso problema está aí. O Dr. Rui Malaquias dizia muito bem, as taxas de cerca de 7,5%. Mas se associarmos a isso tudo, a panóplia, o conjunto de exigências que se impõe para que uma empresa mínima consiga ceder esse crédito, são de um nível tão alto que chega-se a uma altura as pessoas quase ficam ou deixam ou desistem, porque é preciso estudo de viabilidade, é preciso isso e aquilo. Há uma burocracia ainda muito acentuada. É preciso facilitar processos. Uma empresa de uma pequena dimensão, temos que encontrar mecanismos expeditos para que ele aceda ao crédito. Porque se não for assim, torna-se muito difícil. Muito difícil. Não estamos em condições, eu não tenho dados para dizer, tenho estado a acompanhar, muito recentemente ouvimos um relatório, penso que da entidade que superintende essa, julgo que é o Ministério do Planeamento, e o Banco de Desenvolvimento, BDA. É uma questão de nós sabermos quantos processos entraram, quantos foram satisfeitos. Não, mas o Ministério, Portanto, o Ministério do Planeamento tem estado a fazer isso. Publicou, sim. Exato, tem estado a publicar. Eles regularmente publicam. Aqueles que não estão, aqueles que não foram executados, por que não foram executados? Para podermos acompanhar. Onde é que está a grande dificuldade? Não, há uma, Está a ver? não, eu sobre isso posso ajudar aqui à mesa. Eu sei que o Ministério do Planeamento, o Ministério da Economia e do Planeamento, em conjunto com o INAPEM, criaram um serviço de facilitação ao acesso para o crédito no âmbito do PAC. O que é que se faz neste serviço? São chamadas todas as instituições que habilitam o promotor a acessar ao crédito. Entram as administrações municipais, os governos provinciais, a AGT, a Segurança Social, ou seja, tudo aquilo que os bancos sempre exigiram para aceder ao crédito. O Ministério da Economia e do Planeamento está, de facto, chamou essas instituições todas e criou uma espécie de task force para facilitar. Portanto, esses números que hoje temos de créditos aprovados nos bancos comerciais e no BDA, no âmbito do PAC, são esses que passaram por este processo. Agora, é também importante replicar isso para toda a economia, porque os 54, por exemplo, o Prodesi tem 2 anos de duração, eu acho que para o ano acaba. É importante levar esta mesma estratégia para os outros negócios, porque os outros negócios quase que se sentem desamparados. Portanto, ou seja, as boas intenções estão lá. Um pré-balanço sobre os efeitos, digamos, deste projeto, né? Se o Prodesi tem 3 anos, não, mas tem-se feito o balanço. Eu penso que o Ministério da Economia comunica semanalmente os números, a atualização, faz isso, comunica. Aqui é só duas dados do Angola Invest. Nesta questão do BNA, nesta questão do BNA, é evidente que aquele mecanismo que nós falamos aqui, das multas e tal, é mais um mecanismo administrativo, não é, digamos, a utilização de um bom instrumento económico. Eu penso que é preciso mesmo ter a coragem de baixar a taxa de juros. Sim. Do ponto de vista. A taxa de juros é fundamental. É fundamental. Porque mesmo 7,5% é uma taxa de juros elevada. Exatamente. Depois é preciso ver aquilo que o Carlos Gomes disse aqui. Nós temos todo um conjunto de regulamentos, leis, procedimentos muito desajustados à realidade. Não é? Eu lembro-me que no início, quando se começou com a liberalização, para se conceder um crédito, precisava-se que a pessoa tivesse um bem. E naquela altura ninguém tinha bens, praticamente. Não é? E, portanto, isto é um desajuste completo. Não é? E depois, os próprios bancos não se habituaram ao longo do tempo,
porque muito crédito era concedido por bilhetes, etc. Não se habituaram ao tempo de criar sistemas de avaliação de projetos muito bons. Então o que é que eles fazem? Arranjam regras um bocado complicadas, difíceis de se preencher, que as empresas têm dificuldade, mas eles próprios não têm grandes instrumentos de avaliação de projetos. E mais, há aqui um outro pormenor que já agora em relação a isso é importante. Se a questão é burocrática, se a questão é os projetos de viabilidade, etc., isto significa que é preciso também financiar a componente cerebral. Se nós formos ao BDA, não é? Nós não vamos encontrar financiamentos disponíveis para aquele setor, que é o setor que produz apoio intelectual para que haja um bom projeto, para que se apoie as pequenas e médias empresas a apresentarem bem as suas propostas. Isto há em todo o mundo. Não é? O BDA... Mas eu pergunto, Dr. Filomeno, nós temos empresários no nosso país com know-how suficiente para poderem, digamos assim, implementar com segurança esses projetos do PRODES e do PAC? O que é preciso é empreendedores, pessoas que tenham visão, porque depois esses projetos são feitos por empresas de consultoria, etc. E o que nós estamos aqui a dizer é que estas empresas deviam ser apoiadas, não é? Com financiamento, para poderem estar com capacidade para oferecer estes serviços. Deixa-me ouvir o Dr. Carlos. Eu acho que aí é um eu gostaria de insistir na questão da facilitação. Esta questão primeira, Dr. Carlos, se me permite, se temos em relação à nossa capacidade empresarial. Existem empresários. E temos exemplos? Temos bons exemplos? Nós já tivemos. Deixa dar-lhe uma outra pista. Ao invés de nós estamos a criar novos empresários, que ninguém está proibido de apostar, porque não revitalizarmos aqueles empresários que têm estruturas, já tiveram estruturas, já deram prova, que já produziam e etc, etc, mas que, em alguma fase da sua existência, e permita-me ser franco também, algumas delas ficaram atoladas porque fizeram negócios ou prestaram serviços ao próprio Estado. Exato. Temos de ser claros. Ou se viraram mesmo para o Exato. Estas empresas têm instalações, têm equipamentos. Ou saíram prejudicados? Saíram prejudicadas. Enquanto o Estado não paga. O Estado não pagou dinheiro, o Estado não pagou, o Estado não honrou e etc. Nós temos que dar a volta a essa situação, porque se nós não chamarmos as coisas pelos nomes certos, vamos estar a criar novos empresários. Não tem hipótese. Então, como revitalizar sem dinheiro? Justamente, temos que encontrar uma saída. Como financiar, como prometer o financiamento, porque existe financiamento, existe dinheiro, o BDA tem dinheiro. O BDA tem dinheiro. Temos é que utilizar. Mas já não vale o bilhetinho, né? O BDA tem dinheiro, mas já não vale o bilhete. Não, ainda tem. Acho que ainda tem. Ainda tem. Nós temos que encontrar. Assim, o BDA tem que ter sempre dinheiro. Doutor, mas o problema é isso que disse o Amilcar. Não vale o bilhetinho porque agora são precisos outros requisitos. O bilhetinho. Não entendi. Peraí, Amilcar. Não vale o bilhetinho porque não funciona. E foram os bilhetinhos que levaram-nos à situação que estamos agora. Temos que ter capacidade, desculpa lá, Filomeno, temos que ter capacidade de dar a volta à situação. Se isso não ocorrer, não vamos atingir aquelas metas que otimisticamente ou realisticamente foram apontadas pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Não havemos de conseguir. Temos que ser audazes, temos que ser perspicazes. Eu sei, o Ministério permita-me aqui fazer uma correção, o Ministério da Economia tem de estar a fazer um grande esforço. Mas o Ministério da Economia não pode julgar este papel, porque há outras instituições que têm que fazer o seu papel. Porque fica complicado o Ministério da Economia para poder dar celeridade a um financiamento, a uma cooperativa, a uma empresa, através da Direção Provincial do Planeamento, não sei, peço desculpa agora, o nome destas instituições provinciais, Gabinetes Provinciais de Economia. Tem que andar aí o homem que imita o título do terreno. Não pode, isso não funciona assim. As instituições existem. Os interessados devem dirigir-se a essas instituições que são obrigadas a emitir os documentos. Porque esta gente não tem outro elemento que sirva de garantia que não seja aquele espaço que ele tem. Se para obter
o reconhecimento ou o título de concessão daquele pequeno espaço, ele tiver que ficar 1 ano, 6 meses, fica muito difícil. Temos que mudar o paradigma. Não, agora estamos na zona de comércio livre, temos que mudar. Exato, é preciso velocidade. Problemas fortes, graves de organização. É uma grande dose de burocracia que ainda temos na nossa economia. É preciso que se demova este calcanhar daqueles, porque de outro jeito não chegaremos lá. Os empresários fazem se existir um bom ambiente para negócios. Exatamente. E é isto que falo. Estamos a falar dos empresários, agora eu vou ainda para outra, micro. O indivíduo, uma empresa, os canalizadores, os eletricistas. Nós temos muitos meninos, muitos miúdos que são bons eletricistas, são bons canalizadores, são bons monitores. Eles não conseguem iniciar uma atividade própria, não conseguem, porque precisam de crédito. E quando tentam aceder ao crédito, é-lhes barrado, é-lhes pedido tanto, que é impossível. Os jovens eletricistas, eles precisam muitas vezes de comprar um carro para pôr lá dentro as ferramentas, para os poderem, de facto, não atender só uma pessoa, mas várias pessoas. Nós temos aí muitas possibilidades. Uma barreira à entrada. Agora, há logo, pois, e é isso, eles não conseguem... Isto porque não se estuda a sociologia, não é? Há países, por exemplo, em que o tio serve imediatamente como... De fiador. Portanto, e antigamente o funcionário público, em relação ao indivíduo da loja, não é? Servia também de fiador. Portanto, é preciso retomar este sistema de fidúcia, não é? E temos que inventar em função da nossa realidade. E o problema é que nós não olhamos para a realidade e gostamos de coisas muito grandes. E isto é que faz a economia. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Exatamente. Então vamos partir para o nosso primeiro intervalo. A TV Zimbo, através do debate livre, vai aproveitar para ganhar dinheiro honestamente com os nossos comerciais e já voltamos. Maria de Lourdes Bravo, Filomena Vieira Lopes, Carlos Gomes e Rui Malaquias no debate desta noite sobre as projeções, perspectivas para a nossa economia 2021. Pois bem, agora vamos aqui no debate livre falar também do impacto da Covid-19 na nossa economia, quais são as saídas, os mais 77 casos, já temos ao todo 462 óbitos, 19.553 casos desde que a pandemia infelizmente surgiu entre nós em março do ano passado, mas vamos olhar para aquilo que pensa o Banco Mundial sobre o que devemos fazer, o mundo da economia, por causa da Covid-19. A pandemia da Covid-19 provocou um forte impacto em termos de mortes e doenças, deixou milhões de pessoas na pobreza e poderá deprimir a atividade económica e a renda por um período prolongado. As principais prioridades do curto prazo são controlar a propagação da Covid-19 e assegurar uma rápida e ampla implementação da vacina. Para apoiar a retoma da economia, as autoridades também deverão precisar de facilitar o ciclo de reinvestimento voltado para o crescimento sustentável, menos dependente da dívida pública. O presidente do Grupo Banco Mundial sublinhou que, embora a economia mundial pareça ter entrado num período de recuperação moderada, os formuladores de políticas públicas enfrentam desafios tremendos em termos de saúde pública, gestão da dívida, políticas orçamentais, Banco Central e reformas estruturais, ao tentar garantir que esta recuperação global, ainda frágil, ganhe força e estabeleça a base para o crescimento robusto. David Malpass diz ainda que para superar os impactos da pandemia da Covid-19 e contrabalançar os ventos contrários do investimento, é necessário um grande impulso para melhorar o ambiente de negócios, aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho e de produtos e fortalecer a transparência e a governança. Estima-se que o colapso da atividade económica mundial em 2020 tenha sido ligeiramente menos severo do que o que se tinha projetado anteriormente, principalmente em razão de contrações menos profundas nas economias avançadas e uma retoma mais robusta na China. Em comparação, a interrupção da atividade económica na maior parte das outras economias de mercado emergente e em desenvolvimento foi mais aguda do que o esperado. Pois bem, começo agora com a futura bastonária da Ordem dos Economistas, Maria de Lourdes Bravo. Como é que devemos estar neste ano de 2021? É o ano da vacina, mas ainda assim é o ano de muitas mortes. É, e vai ter que ser um ano também de muitos programas políticos para de facto, promover o crescimento económico. Vai ter que ser. Como é que deve estar a economia?
Bem, isto vai muito bem no seguimento da conversa que nós estávamos há bocado a dizer. Vai haver penso eu que vai haver uma folga financeira devido não só a uma subida ligeira do preço do petróleo, mas também porque nós em princípio, devemos aumentar a nossa produção de petróleo, e também há uma folga financeira proveniente das moratórias ao serviço da dívida, que também vão-nos dar essa folga financeira. Se esses recursos forem alocados para determinados programas na agricultura, por exemplo, eu falo da agricultura, porque de facto é o setor que vai permitir a industrialização. Bem, há que criar algumas condições para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar. Eles são muito dispersos, é muito difícil, de facto, atender a todos. Há necessidade provável de se concentrar a produção ou criar depósitos para conservação. Mas esses depósitos depois têm que estar em rede, têm que funcionar em rede, porque só é tal rede logística que de facto vai permitir um controlo não só daquilo que é produzido, mas que também para onde é que essa produção se destina, e responder um bocadinho ao programa da substituição das importações. Porque nós temos uma moeda que se deprecia a uma velocidade, não direi muito grande, mas está a depreciar bastante. Não tenho receio de dizer que é verdade. Se nós considerarmos que, mesmo tendo reduzido as nossas importações, a nossa produção interna não chega a preços competitivos, que tem custos de produção muito elevados e isso de facto onera muito o preço a que a produção chega ao consumidor. São fatores que, conjugados, provocam outro fenómeno na economia, que é a inflação. Dr. Rui Malaquias, como é que vamos vacinar a nossa economia neste segundo ano pandémico? Desculpa, a vacina é rigor nas contas públicas, procurar reduzir a despesa corrente e reforçar a despesa de capital, porque a despesa de capital é que faz com que as empresas de facto funcionem. É preciso que as empresas encontrem um ambiente propício para funcionar, para que de facto criem empregos e criem riqueza. Portanto, aqui, o que se está aqui a dizer, no fundo, acredito que todos compartilham da mesma opinião, é usar essa folga financeira não para despesas correntes, mas para despesas de capital, porque são essas que impulsionam as economias, principalmente uma economia como a nossa, em que falta energia elétrica, em que falta vias de comunicação e tudo mais que facilita a vida das empresas. Mas isso também, em princípio, é visível se nós olharmos para os orçamentos anteriores em relação a este. Há uma intenção de aumento nestas despesas de capital para que, de facto, as empresas encontrem mais infraestruturas para, de facto, trabalhar. Portanto, é assim, é como já foi dito aqui, as intenções são de facto, as melhores, mas todos nós já percebemos que o nosso orçamento geral do Estado, os passados, e esperemos que quanto a esse não aconteça, tem graves problemas quanto à execução. Então esperemos que este ano consiga-se executar melhor. Não é só mais, é executar melhor para que de facto as coisas aconteçam. Dr. Carlos Gomes, qual é o seu comentário? O impacto da Covid-19 na nossa economia neste ano? Vacinar a economia. Eu penso que depois do Dr. Malaquias ter se referido... Parece que uma dose não vai chegar para vacinar a economia. Terão que ser 2 doses. Olha que a vacina agora é uma dose e depois, passado 15 dias, é outra dose. Essa é da Moderna. A primeira. A Pfizer. É da Pfizer. A da Moderna é que é só uma dose. Exato. Não, aqui teremos que aplicar 2 doses e esperemos que a variante não nos obrigue a 3ª dose. Bem, mas eu entendo que uma das coisas, dizia o Rui Malaquias, para além da despesa de capital, nós temos que melhorar a despesa. O problema está na melhoria da despesa.
Foi sempre um grande problema. A qualidade da nossa despesa foi sempre um grande problema. Despesa. O que é que interessa neste momento? Nós temos que ter rigor e responsabilização de quem utiliza os recursos públicos. Eles já são poucos. São aplicados, mas os resultados ficam muito aquém comparativamente com a disponibilização. Então, é preciso que haja aqui um verdadeiro rigor e responsabilização. Depois também tem que se aumentar aqui a confiança. Um pouco da experiência que eu tenho tido andando pelas províncias. Acho que existe um excesso de centralização. Portanto, há pequenas coisas que podem ser feitas no âmbito local, mas não se executa porque é da responsabilidade central. Então isso cria dificuldade também. O governador é representante do Presidente da República. Eu gostei, ouvi hoje, não pude captar bem uma boa indicação dada pela senhora Ministra das Finanças relativamente à coleta de recursos locais e aplicação. É muito importante, tem que haver essa descentralização em termos de utilização de recursos. Pronto, mas também tem que haver aqui um controle, porque senão vamos dar carta branca e os recursos também não serão utilizados para os fins que eles foram, de facto, definidos. A outra, minha sugestão, não temos outra alternativa. Nós temos que apostar no campo, temos que apostar na agricultura. Nós temos que apostar na agricultura. E voltamos à questão anterior. Temos que revitalizar as empresas. Eu insisto, aquelas empresas que um dia deram provas, produziram, geraram emprego, contribuíram para a receita fiscal com os seus impostos e que em algum momento surgiu um problemas que não interessa agora elencar, elas ficaram atoladas, têm que ser revitalizadas essas empresas, porque os equipamentos estão aí. Ainda funciona? Ainda funciona, muitos dos equipamentos ainda funcionam. Mas se calhar é mais fácil recuperar parte destes equipamentos do que fazer investimento. Fazer outro. Nós já temos exemplos. Mas a industrialização na agricultura é muito tímida ainda. Mas temos que começar, não temos outra hipótese. Nós somos um país, essencialmente, tirando o petróleo... A agricultura é a base, mas tem que haver industrialização do setor. Não, nós não podemos começar. Nós já tivemos esses cavalos brancos, nós já tivemos projetos megalómanos. Mega projetos. Não interessa agora aqui, o Xavier conhece... Se o Chinete estivesse vivo, estaria arrependido de ter dito o que disse. A agricultura é a base e exatamente. E continua a ser. Nós tivemos mega projetos. Aí? Nós já tivemos mega projetos. Desta divisa. Mas temos que fazer. Temos. Porque o caminho, a economia não há muitos milagres. A economia, nós temos que fazer, aplicar na nossa realidade aquilo que funcionou nos outros espaços. E temos que aplicar aqui. O problema é que às vezes trazemos exemplos que aqui não funcionam, mas gasta-se dinheiro. E o meu problema está aí. Nós temos que utilizar em cada um que nós investimos. Conhece a realidade sul-africana, é um bom exemplo para a nossa economia, para a nossa agricultura em particular. Em termos de resultados, desde o nível de crescimento, o PIB sul-africano não tem nada. São duas coisas que não trouxe alguma experiência, sei que teve muitas parcerias com os sul-africanos. Trouxe alguma experiência empresarial para Angola, por exemplo? Pronto, o caso da África do Sul é um caso, não digo no todo que não seja positivo. É um caso que deve merecer uma certa atenção, porque... Não, faço essa pergunta porque a África do Sul é o motor da região. Exato. Mas o grande problema é que os grandes empresários ou as grandes propriedades sul-africanas têm que ser partilhadas com todos, né? Porque, infelizmente, não é esta a realidade sul-africana. A economia ainda está dependendo de um setor. Portanto, é uma situação um bocadinho diferente daquilo que nós vivemos aqui. Mas é uma boa experiência. Aquilo que é bom pode-se aproveitar. Os outros têm uma rede de estradas, que é uma coisa extraordinária, têm uma indústria de transformação que funciona. Então, vamos buscar essas experiências, vamos buscar essas parcerias. Por que não buscar na África do Sul, verdadeiramente falando? Por que é que nós insistimos, se calhar, com parcerias que não funcionam?
Como, por exemplo, qual é a parceria que não funciona? Já tivemos vários, nunca queria ferir suscetibilidades, porque temos de estar abertos para todos os países, mas temos de estar, se calhar, temos que ir buscar exemplos mais próximos. Se os exemplos estão aqui na África do Sul, vamos lá buscar. E eu felicito porque o nível de relações que existem hoje entre o governo angolano, o executivo angolano e a África do Sul é bastante estreito, é muito forte. Portanto, não só devemos intensificar as relações no ponto de vista diplomático ou político-diplomático, mas sobretudo no ponto de vista empresarial. Isto é muito importante. Professor Filomeno, qual é a sua opinião sobre o tipo de vacina que devemos aplicar à nossa economia neste segundo ano de pandemia da Covid-19? Bom, o ano de 2021 não vai ser um ano fácil, não é? Desse ponto de vista. Muitos de nós gostaríamos que a qualidade de despesa fosse diferente, e aqui, efetivamente, é um dos pontos fundamentais. Para isso é preciso que haja muito rigor, e nós não estamos organizados desse ponto de vista. Mas não é só isso. É que, muitas vezes, a incapacidade que nós temos de executar o orçamento está um pouco relacionado com a própria forma de elaboração do orçamento, que ainda é uma forma muito centralizada, é uma forma muito burocratizada, muito técnica, e recorre pouco àqueles que efetivamente depois têm que executar a despesa, sobretudo a nível descentralizado. Nós continuamos a ter extremas dificuldades em descentralizar, não é? É um problema de sistema. Há resistências mentais muito grandes, e é por isso que também as autarquias estão com certas dificuldades. E nós estamos a ver aqui exemplos muito claros de que a descentralização iria facilitar muita coisa, não é? Agora, com certeza que nós, uma das lições do Covid é que os países têm que estar preparados para enfrentar tudo quanto seja emergência nos seus próprios países. Nós hoje temos muitos casos de mortes de pessoas, por exemplo, que tradicionalmente tratam-se fora do país e que não tiveram esta possibilidade por causa do Covid e acabaram por falecer. O que é que isto quer dizer? Nós temos que centrar a nossa economia numa estrutura em que, quer do ponto de vista alimentar, do ponto de vista médico, do ponto de vista das infraestruturas básicas, né, possam funcionar com alguma autonomia. Aliás, isto vai ser também preocupação de muitos países. Os economistas falam muito na distribuição regional do trabalho e que nós devemos investir naquilo que são as nossas potencialidades, mas é preciso perceber neste momento que se há um lockdown a nível mundial, ninguém pode sair se nós não temos estruturas mínimas de sustentabilidade, não é? E neste momento, por exemplo, a internet também se pôs como uma estrutura de socorro, para além de ser agora, para além de ser uma estrutura de futuro, não é? A própria logística no futuro vai estar muito dependente das comunicações da internet. Isto quer dizer que nós deveríamos ter um orçamento geral do Estado muito virado para esse tipo de situações, não é? Eu tenho dúvidas que esta nossa reflexão tenha sido feita desta forma. Mas o outro perigo que nós temos é que 2021 é um ano pré-eleitoral. No ano pré-eleitoral, a tendência não é aquela que o Dr. Rui Malaquias gostaria que fosse, que é investir, não é? A tendência é mais despesas correntes, não é? Os ciclos eleitorais, há muitos economistas que têm estudos sobre isso, fazem demonstrar isso. Portanto, se conseguirmos travar esta potência e se quisermos ser realistas, pensando de um ponto de vista nacional, provavelmente podemos alavancar algumas coisas. Agora, o que é preciso é que a gente olhe para o futuro. E o futuro é muito desafiante. E é muito desafiante a nível mundial. A estrutura de produção mundial já não é uma estrutura que esteja adaptada ao bem-estar, digamos, da própria humanidade, não é? Nós estamos numa fase em que vai ser necessário fazer a transição energética. Nós temos toda uma estrutura baseada
nos combustíveis fósseis. E isto tem consequências dramáticas, digamos, não só para a produção, mas também para a economia, não é? Quando o preço do petróleo sobe, tudo está dependente do preço do petróleo, tudo aí se esvai. Portanto, nós precisamos começar a pensar também nas em alternativas termos de futuro. Mas não há substituíveis ainda para os combustíveis fósseis, infelizmente. Mas nós temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso e nós temos grandes potencialidades nisso. O dinheiro que nós já gastamos, não é? Hoje, um dos grandes problemas que nós temos é com a energia, não é? Mas se nós formos contabilizar o que já gastamos neste país para pôr estruturas energéticas, é muito dinheiro. Não é? Gastamos mal, o tal problema da despesa, da maneira como nós, da qualidade da despesa. Portanto, o rigor é muito importante, é mesmo muito importante, e é importante aproveitar as nossas potencialidades. Não são económicos, porque nós desprezamos muito o que nós temos. Se calhar, daqui a bocado, chega aqui alguém que diz: vocês têm aqui uma coisa muito importante, muito valiosa, e vocês não aproveitam. A partir daí, se calhar, já vamos começar a olhar para aí. Desde olhar para as crianças, não é? Como o exemplo que a Maria de Lourdes deu, há outras questões. Temos que olhar para dentro, temos que olhar para nós, temos que olhar para os nossos recursos e desenvolvê-los. Porque as economias, se não olham para dentro de si próprias, fica muito complicado, porque nós temos problemas neste momento muito graves, porque como é que vamos travar a desvalorização do dólar e das divisas que nós temos? Só produzindo. Só produzindo. Só produzindo. Esta questão que eu coloco a professora Maria de Lourdes Bravo. Não, porque a resposta não é assim... Não é simples, não é difícil, não é não. Já que se fala da desvalorização, e a professora falou aqui há pouco da desvalorização do Kwanza face ao dólar e ao euro, agora gostaria que falasse da desvalorização versus inflação. Ui. Como é que será 2021? Bem, no seguimento daquilo que o Dr. Filomeno acabou de referir, não vai ser fácil, porque nós não vamos de certeza recuperar a nossa produção, nem vamos aumentar a produção, acho que isto não vai acontecer. A substituição das importações tão falada, tão desejada, não vai acontecer de imediato, não vai acontecer. Bem, mais o serviço da dívida que nós temos, nós vamos ter, acho que a nossa inflação vai subir. Eu acho que... Quer dizer, de uma forma muito simples. Eu não acredito que nós tenhamos neste momento capacidade para, de facto, retomarmos a nossa produção. Não. Posso? Pode. Sim. Não, eu acho que aqui é uma questão importante e indo um bocado naquilo que o Dr. Filomeno disse, essa questão de 2021 ser um ano pré-eleitoral. Todos nós estamos a viver, ou estamos a conviver com medidas extremamente impopulares que o nosso Executivo Reforma está de facto a levar a cabo. Essa liberalização da taxa de câmbio é uma delas. Se fosse este pensamento pré-eleitoral, não, impõe-se, mas é assim, para quem tem um fim eleitoralista, não fazia isso agora. Está a ver? Para quem tem um fim eleitoralista, não retirava os subsídios à gasolina e ao gasóleo neste momento. Eu penso que se de facto fosse essa a intenção eleitoralista, então essas reformas que doem no bolso das pessoas, os combustíveis vão subir, a luz, a água há de subir o preço. A taxa de câmbio todos os dias retira o poder de compra às pessoas. E eu penso que... Então a pergunta que coloco é se o cidadão ainda tem margem para apertar o cinto. Não, mas o que é? É assim, Amilcar, tem que ter honestidade intelectual aqui. Isso são coisas que deveriam ter sido feitas há muito tempo. E quem está a fazer isso agora, em 3 anos, e parece que vai continuar até as eleições, tem que ter coragem, porque no fundo está a pôr a colocar a sua própria reeleição em risco. Porque são medidas impopulares que vão mesmo doer, não há como. Mas agora, não tem outra saída. Não tem outra saída porque já fizemos esse esforço até agora. E voltar e recuar não é opção. Mas também é por isso que
a FMI continua a nos dar os apoios, porque nós estamos a cumprir. Agora, há que dizer às pessoas, num fórum como esse, que isso são coisas que doem, mas têm que ser feitas. Essa questão da redução da subvenção dos combustíveis, por exemplo, do preço dos combustíveis, é uma exigência do FMI. Não, mas para além de ser uma exigência, tem que se tirar dos subsídios para aplicar em outros setores. Isso não é porque o FMI disse, temos que fazer, temos que fazer. Eu gostaria justamente também de complementar o que dizia o Rui. E é preciso que se diga com um sentido pedagógico. Porque as pessoas, quando dizem, não, há subida dos combustíveis, tiraram os subsídios e depois a vida vai agravar. Não pode ser dito assim de forma tão trivial, para não dizer um termo mais complicado. A retirada de subsídios aos combustíveis é um imperativo necessário. Porque a produção dos combustíveis tem custos. Tem custo. E o Estado não pode, permanentemente, em vez de ir buscar receita, ele ter que sacrificar esta receita com subsídios. E o que é que acontece? Um pouco mais terra a terra. Quem mais se beneficia com a retirada, ou seja, com a manutenção dos subsídios? São os que mais têm. Aí é que está o problema. Exato. A ideia falsa que se passa é que se retirar os subsídios aos combustíveis, o homem que tem uma treineira, um barquezinho a motor, que vai para lá o alto mar, é que vai sofrer. Não, este não sofre tanto. Quem tem que suportar os custos é aquele que tem grandes indústrias. Estas grandes indústrias pesqueiras, outras, carros de luxo, e pronto, e também é verdade seja dita, há uma boa fatia de recursos financeiros pela manutenção dos subsídios que também beneficiam a própria administração central e local do Estado. São muitos carros. Não, mas doutor, por exemplo, desculpa, mas também uma coisa deve ser dita. Medidas impopulares como essas devem ser contornadas com apoios sociais diretos. Porque, de facto, a gasolina vai subir para quem tem o barco. O Estado tem que arranjar uma forma de contornar essas Deixa-me só terminar o raciocínio. E estes recursos que o Estado vai poupar com a retirada dos subsídios, onde é que deverão ser alocados? Sim. Aí é que está o problema. Deverão ser alocados nos programas que há bocadinho falamos. Exatamente. O PAC, o PRODES e etc., a alavancagem da agricultura, da indústria transformadora e etc., com taxas de juros mais baixas. Porque se assim não acontecer, de facto, o dinheiro estará disponível, mas a capacidade de honrar os compromissos com a dívida pela atração, pela obtenção desses recursos, vai se transformar aqui numa situação de choque e que não vai permitir o alavancar da produção. As soluções estão sob a nossa mesa. O Estado pode criar um imposto sobre os combustíveis, por exemplo, uma espécie de IVA, por exemplo, imposto de valor acrescentado? Não, isso seria... Já ouvi economistas a defenderem isso. Em minha opinião, seria agravar a situação. Nós estaríamos a tirar uma situação e colocar outra. Ninguém subscreve. Eu teria algum cuidado com esta retirada total da subvenção aos combustíveis. Não, tinha que ser gradual. Ela vai ser gradual. Não, gradual. Aliás, ela já começou. Pois, tinha que ser Parou-se gradual agora porque a situação protegendo até, por exemplo, alguns setores da economia, como, por exemplo, a agricultura, as pescas, os transportes Haveria uma exceção públicos. E fazer aquilo que se faz no resto no resto do mundo, não, em alguns Mas, países. doutora, é isso. Isso é algo impopular, mas nós é que aparecemos aqui e dizemos a Sonangol é uma empresa grande, mas não é rentável, ela não tem resultados. A Sonangol é obrigada a vender um produto que é dela abaixo do custo. Ninguém é rentável quanto a isso. Não se pode exigir resultados positivos ao gestor da Sonangol quando ele está a vender um bem abaixo do custo. Por exemplo, as pessoas que... Aqui não estamos a falar de inflação. Quando nós largamos a taxa de câmbio, tinha que se dizer às pessoas, e muita gente defendeu isso, larga já, e fez-se isso,
tinha que se dizer às pessoas que tudo que nós consumimos é importado e os preços vão subir, porque não temos produção nacional. Mas não se disse. As pessoas disseram larga, larga, larga. Agora que as pessoas estão com dificuldade, os mesmos defensores do larga, larga, não, olha, as dificuldades estão aí, mas devia ter dito isso antes às pessoas. Deixa-me ouvir o quadro sénior reformado da agora, sobre isso. vemos muito da nossa produção, já consumimos muito da nossa produção, mas não é o suficiente, ainda continuamos com as importações. Exatamente. Perdão, desculpa. Não vão terminar agora. Não temos como. Não, bom, os problemas são às vezes um pouco mais complexos do que aquilo que nós conhecemos. Se nós estivéssemos em quadros de grande transparência, talvez nós pudéssemos conversar um pouco melhor. Ou seja... Sobre o quê? Está a falar sobre o quê? O que é que está Só na bola? Não estou a perceber. Vou falar de tudo. Sim, é que não estamos a perceber. Transparência? Estou a falar de tudo. De tudo? Ok. Porque, por exemplo, todos nós conhecemos a estrutura salarial deste país? Pois. Conhecemos? Sabemos exatamente quanto é que ganham uns e outros. Todos nós, quando nós percebemos que grande parte das pessoas vive muito acima daquilo que formalmente, não é, elas, enfim, poderiam ter, e portanto que há muito rendimento que elas conseguem obter até fora do próprio salário, e se calhar que já é alto, não é? E se este dinheiro fosse justamente e perfeitamente integrado na economia nacional, não é? Nós se calhar estaríamos a falar de outra maneira, não é? O problema aqui, quando nós falamos em política económica, temos que sempre estudar os impactos que qualquer política tem, não é? E nós neste país verificamos que há grupos populacionais que, mesmo nas alturas das bonanças, sempre viveram mal, com fracos rendimentos. Uma das avaliações que se faz da pobreza em Angola é que as famílias têm fracos rendimentos, não é? Portanto, e se vamos tomar medidas que vai agravar mais a condição destas pessoas, a situação torna-se complicada. Porque as pessoas são importantes para o circuito de produção. Claro. São importantes para o circuito de produção. Se as pessoas não têm condições mínimas de habitabilidade, se não têm condições mínimas de se alimentar e de se tratar quando estão doentes, a sua produtividade é baixa, não é? Nós habituamos-nos a ver a economia, Sonangol, petróleo, Endiama, diamantes. Mas hoje, no mínimo, já começamos a pensar que a economia não é só isso. A economia é muito mais que isso, até os exemplos que a doutora há pouco tempo deu, e que também aqui se falou da pequena e da média empresa. Tudo isto tem que ser altamente considerado e é isto que gera riqueza nos países. Então, quando nós falamos do aumento do combustível, o que é que se deve fazer para melhorar o poder de compra das famílias angolanas? Dar-lhes confiança para que eles comecem, em vez de ficarem no mercado informal, transferirem-se para o formal com confiança. Confiança em tudo. Porque, repare, eles não... Eu peço desculpas por estar a cortar, era só mesmo no seguimento... Este é um antídoto para melhorar o poder de compra das famílias angolanas? Eu penso, não direi que é um antídoto, porque há tanto trabalho para ser feito, mas nós temos, por exemplo, nós temos o mercado informal. O mercado informal funciona porquê? Porquê que eles não se ajustam ao mercado formal? Não vai ser por decreto, não vai ser possível isso acontecer. Porque eles não têm, de facto, condições de subsistência. Não acreditam no mercado formal. Têm medo de pagar impostos, porque só estão a ver os impostos como mais uma coisa para que lhes retire ainda mais o poder de compra. Mesmo que eles façam muito dinheiro. Alguns, provavelmente, fazem muito mais, fazem um salário até bastante elevado. Portanto, nós temos que dar sinais de confiança. Temos que dar sinais de confiança e um dos sinais poderá ser, por exemplo, começaste a ter uma saúde boa. A confiança, uma saúde boa, uma boa escolaridade. A população tem que ter confiança na escola, tem que ter confiança na saúde, que são dois pilares que eu acho que são importantes
Exatamente, porque quando nós falamos, por exemplo, assim em grosso modo, não é? De que temos que comentar isto porque os custos são elevados. Mas conhecemos a estrutura de custos, sabemos se não há aí muitos custos de ineficiência, não é? E nós temos empresas públicas com grandes mordomias, carrões de luxo, etc. Tudo isto são custos. Tudo isto entra na composição do custo. E quando eu vou, digamos, encontrar o meu preço de venda, eu tomo tudo isto em consideração. É aquilo que ele dizia também, a qualidade da despesa, não é? Porque nós temos muitos custos de ineficiência nestas empresas que produzem estes serviços. E, portanto, a justificação do preço, em primeiro lugar, se calhar, devíamos ir analisar bem a estrutura de custos dessas empresas e devíamos reduzir esses custos para que o preço depois fosse um preço razoável. Sim, mas doutora, é? Quanto à questão do preço, do preço, por exemplo, do litro de gasolina, nós temos a nível mundial amostras de empresas que, em princípio, não devem ter essas deficiências quanto à estrutura de custos que a Sonangol eventualmente tem, porque não temos dados para discutir. Mas o litro de gasolina... Mas o doutor sabe porquê? Não. Os impostos nestes países são grandes. Então, é? Os estudos que nós fazemos do suplemento petrolífero, de quem fica com a diferença entre o custo e a venda, os governos ocidentais, os governos americanos, eles ficam com grande parte dos... Não, mas doutor, então o doutor está a dizer grande parte deste preço, que sem os impostos... É impostos. Não, mas, doutor, grande parte, exatamente em que percentagem? Porque se em toda a Europa e todos os países que de facto refinam, um litro de gasolina, esquecendo a qualidade da gasolina 25, aquela... nunca é menos do que €1,30, €1,40. €1,30 aqui dá 1.000 kwanzas. Sim, não travaste o dólar, o problema está aí. Não, mas como é que se trava o dólar? Não travaste o dólar? É produzindo. Criando riqueza. Produzindo por um lado, e tu para produzir o que é que tens que fazer? Tens de ter gente capaz de produzir, por um lado. Mas por outro lado também travas o dólar com algumas medidas. E no longo prazo como é que se travava o dólar? E no curto prazo como é que se trava o dólar? O grande problema é que nós não conseguimos. Nós somos um país petrolífero. Todos os países petrolíferos, sempre que há uma baixa do preço do petróleo, há tendência da sua moeda desvalorizar. Todos, sem exceção. Sim. No entanto, esses países criam reservas... Não, a Noruega está fora dessa... Não, também a Noruega, atenção. Todos os países, todos. Só que esses países, e sobretudo a Noruega, têm fundos... constitui fundos que depois permitem equilibrar a estabilização sua moeda. Exatamente. Que permitem, não só o soberano, outros fundos, tem vários fundos. E nós não tivemos isso. Quer dizer, nós temos aqui uma economia baseada numa commodity, que é efetivamente o petróleo, mas não tivemos uma economia política adaptada a isto. E, portanto, temos que pensar nestas coisas com realismo. Vamos para o intervalo e ilustros convidados. Vamos para o intervalo. Então vamos fazer aqui mais um intervalo. Quando voltarmos vamos falar do Orçamento Geral do Estado para este ano 2021 e também sobre a nova ordem da Ordem dos Economistas. Debate livre hoje sobre economia, previsões para 2021. Maria de Lourdes Bravo, Filomeno Vieira Lopes, Carlos Gomes e Rui Malaquias, o quarteto que está hoje aqui no Debate Livre, terça-feira, 26 de janeiro. Vamos agora falar do Orçamento Geral do Estado para este ano económico de 2021. O documento programático traz um incremento de 9,9% em relação ao OGR visto, sendo o setor social com 39,5% e o econômico com 15,5%, os mais contemplados. O documento passou pelo crivo dos deputados com 148 votos a favor do MPLA, 48 contra, da UNITA, Casacé e FNLA e 2 abstenções do PRS e do deputado David Mendes. A oposição fundamenta sua posição. O Partido de Renovação Social, PRS,
entende que o debate sobre a proposta do Orçamento Geral do Estado é uma oportunidade da participação ativa dos cidadãos na governação e na gestão do interesse público e do bem comum. E isso requer uma postura de diálogo aberto por parte do Executivo. A Casa CE votou contra o OGE proposto pelo Executivo para o ano 2021, por este se apresentar incapaz e inadequado para reduzir a condição de extrema pobreza e miséria em que boa parte dos angolanos estão mergulhados. Fala-se que este OGE, grande parte da sua dotação privilegiou o setor social. Na verdade, mais do que as percentagens expressas neste diploma legal, deviam beneficiar de projetos concretos para melhorar a qualidade dos serviços a prestar que se reflitam na vida dos cidadãos mais desfavorecidos. O Grupo Parlamentar da UNITA votou contra porque o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2021 não apresenta de modo claro uma estratégia de política econômica para a promoção do crescimento real do produto interno bruto no setor não petrolífero, baseando-se em objetivos cujas metas continuam inatingíveis na medida em que o cenário macroeconômico do presente OGE traz uma trivial maré de incertezas, dependendo o otimismo do crescimento econômico, do preço do petróleo no mercado internacional, o que significa que, olhando para os demais indicadores, a retoma da economia estará totalmente dependente da dinâmica do mercado petrolífero. Para o MPLA, trata-se de um orçamento realístico e prudente. Aprovar o OGE 2021 significa, entre outros, reforçar a diversificação da economia, a reanimação do setor produtivo nacional, apoiar a classe trabalhadora, a manutenção e a criação de novos postos de trabalho, sobretudo para os jovens, garantir mais acesso à saúde e à educação, honrar os compromissos do Estado com os mercados financeiros nacionais e internacionais, bem como os outros serviços indispensáveis à vida social da nossa população e da juventude em particular. Atendendo à redução das receitas resultantes da queda do preço do barril do petróleo, principal fonte de receita fiscal, e agravada com o surgimento da pandemia de Covid-19, o OGE para 2021 é realístico, prudente e contribuirá para que as receitas previstas cobram na realidade as despesas previstas neste orçamento. Aprovado pelo Parlamento, prevê ainda uma taxa acumulada de 18,7% e uma de crescimento do produto não petrolífero de 2,1%. Rebelo aqui, escolha seu comentário. Hoje é 2021. Eu penso que hoje é, primeiro, corajoso, porque apesar de todo o contexto pandêmico e dessa incerteza macroeconômica que o mundo atravessa, e digo mundo porque nós somos uma pequena economia, somos influenciados por aquilo que acontece lá fora. Eu acho que é corajoso quando se aumentam as receitas em quase receitas e despesas em quase 10%. Isso quer dizer que o Estado continua a dizer ao mercado que quer continuar a investir em infraestruturas. Por quê? Porque se olharmos, e depois, eu acho que era também importante dizer isso, porque aqui, quando se olha para um orçamento geral do Estado, principalmente num país como o nosso, em que faltam infraestruturas, é bom perceber o que é que está dentro das despesas de capital. E neste orçamento geral do Estado, relativamente ao passado, existe uma intenção de crescimento destas despesas. Então, a partir daqui é possível perceber que intenção o Estado tem. De facto, o Estado já percebeu que só vai resolver essas questões de curto prazo com soluções rápidas, ou seja, os programas sociais de apoio. Eu penso que o Cuenda deverá ser expandido, porque eu penso que o Cuenda responde
há dificuldades agora. Agora, este investimento em infraestruturas é para, de facto, ir buscar resultados no médio e longo prazo. E o Orçamento Geral do Estado, em qualquer situação, não pode pensar só no hoje. Ele tem que pensar daqui para frente. Filomeno Vieira Lopes? Bom, eu penso que o orçamento não responde a certo tipo de situações. É evidente que há como o Dr. Rui disse, um acréscimo de 10%, mas isso não é em termos reais. Isto é em termos nominais. E se a inflação parece que se prevê acima dos 15%, significa que todo esse crescimento é comido pela inflação. Então, de um ponto de vista real, este orçamento não significa este aumento que nós... Este ano vamos ter ainda a inflação com a desvalorização. Pois, e é acima do que está. Portanto, e já temos efeitos... A desvalorização provoca a inflação. Claro. Não, digo, vão caminhar juntos este ano ainda. Sim, mas uma puxa a outra. Sim, é a parte externa da inflação. Claro. Não é? Carlos Gomes? Não, mas deixe-me só... muito rapidamente. Eu penso que este orçamento tem outro problema grave, que grande parte deste orçamento é para pagar a dívida. E, sobretudo, a dívida externa, porque a dívida interna todos se queixam, não é? Que está com dificuldades de ser paga e que é a dívida interna que poderá alavancar efetivamente a nossa economia. Eu penso que se devia fazer um grande esforço, penso que se tentou isso com a China e aparentemente não foi conseguido. Não ouvindo a resposta já. Parece que sim, mas já há bastante tempo que se está nisso. Não, eu acho que a negociação continua. Nós, quando discutimos aqui o orçamento no início do ano passado, já tínhamos abordado esta questão e dávamos por uma questão positiva. Não é? Até porque os outros deram a moratória. Então, se não há moratória, porque grande parte da dívida se concentra no curto prazo e, portanto, ataca os orçamentos gerais de Estado, que são instrumentos de curto prazo. Não é? Nós não libertamos dinheiro suficiente para as despesas. Portanto, esse esforço deveria naturalmente ser feito e, portanto, se não temos isso, se vamos pagar tanto assim ao exterior, depois temos situações muito caricatas, não é? Por exemplo, um programa Coenda, não é? Que é um programa corrente. Sim, para resolver questões. Não é? Ser subsidiado grande parte pelo Banco Mundial é dos piores desastres que nós podemos imaginar, porque o Banco Mundial não foi feito para isto. Não é? O Banco Mundial é para financiar grandes infraestruturas com taxas de juros baratas para permitir que os países possam criar condições... Financiou na Índia. É? Está bem. Não, mas eu não estou a dizer que financiou bem. Isso pode ser uma alteração de paradigma do próprio Banco Mundial. Eu acho que, doutor, aqui também é uma questão que eu penso que essas grandes instituições internacionais também reconhecem. Tem que se resolver os problemas agora. Sim. Todas as economias caíram. Não é só Angola, todas caíram e as pessoas estão em pior situação do que antes. Aonde até o Banco... O doutor tem razão. Aonde até o Banco Mundial está a financiar coendas aí pelo mundo, é porque, de facto, eles perceberam que a coisa não está boa. São 100 países. Não, pois, quer dizer, isto é um sinal extremamente negativo, quer dizer, porque ele já disse, o Rui falou aqui na necessidade de se investir, não é? E aí o investimento feito bem em infraestruturas é importante. O grande problema que nós temos é que os investimentos têm sido mal feitos. Não é? Têm sido mal feitos. Vamos correr, doutor Carlos Gomes. Investimentos públicos. Tem um minuto e meio. Ok, se calhar menos. Quando o Orçamento Geral do Estado, eu prefiro olhar para a receita esperada do que a despesa. Porque a ideia que se tem quando se fala do Orçamento Geral do Estado, para uma pessoa que não está muito ligada a essas matérias, parece ser dinheiro que está no banco, que depois, ao longo do ano, vai-se buscar esse dinheiro e vai-se utilizar na despesa. Não é isso. O Orçamento Geral do Estado é uma estimativa de receitas que vão ocorrer durante o ano. Ora, a experiência que nós temos de orçamentos anteriores
a meio do ano, normalmente, nós temos que fazer uma revisão do orçamento. E a revisão do orçamento nunca é em alta. É uma revisão, normalmente, em baixa. Não, mas esse ano se barreu subir... Não, estava eu a dizer. Esperemos bem. E por isso é que eu dizia, eu prefiro olhar para o Orçamento Geral do Estado na perspectiva da receita. Se nós tivermos garantidas as receitas suficientes para realizar a despesa, dentre elas onde está a despesa social, a despesa económica, a despesa de investimento e etc., é de facto bem-vindo. É de facto bem-vindo este orçamento. Agora, há um outro aspecto que eu gostaria aqui de realçar, Amílcar Xavier. Eu tenho acompanhado algumas colocações de pessoas. Quando se investe, quando se coloca dinheiro na componente no setor social, as pessoas dizem que não devia ser no social, devia ser no outro. E quando se pretende o social, devia ser o contrário. Quer dizer, pronto, isso é um exercício político que não nos cabe a nós. O que a nós interessa é que o orçamento seja execuível e que haja a realização de despesas com qualidade para a satisfação das necessidades daqueles que mais precisam. E que alavanque a economia. Eu acho que é o importante. Como é que estamos de proteção social no OGE? O setor social acho que foi o que maior... Isto é proteção social. Proteção. Como é que está o subsídio de desemprego? Já está previsto para este orçamento? O subsídio de desemprego não está previsto, mas não está. O resto está. O que é o resto? O subsídio de desemprego não está. Foi explicado pela ministra... O quanto do abono de família? Que era Teresa Rodrigues, que que nos não aguentou há no condições nesta altura para ver subsídio. No passado, não é? O abono de família dos nossos velhos que nos conseguiam pôr na escola. Ridículo. Então vamos fazer aqui mais uma pausa, a última. Quando voltarmos, vamos perguntar à professora Maria de Lourdes Bravo por que razão é que quer ser bastoneira da Ordem dos Economistas. É um curto de intervalo e já voltamos.
Pois bem, estamos na parte final e a parte final é sobre a Ordem dos Economistas de Angola. Maria de Lourdes Bravo, professora de Microeconomia, Logística e Gestão das Operações na Faculdade de Economia da Universidade de Coxinato, quer ser bastonária. Por que quer ser bastonária da Ordem dos Economistas? Isto decorre do compromisso de contribuir para implementar a Ordem e concretizar os seus objetivos, mas pretende fazer de uma forma gradual e dinâmica. A Ordem pretende ser um parceiro estratégico do Estado para contribuir. O que faz políticas, não se faz políticas, definição de políticas e estratégias económicas e sociais que visem a sustentabilidade da diversificação da economia e, por arrastamento, o desenvolvimento económico do país. Temos pouco tempo, já percebi que temos pouco tempo. Mas vai dar mais tempo, vai ter mais tempo na Ordem. Vou estar. Eu espero bem conseguir honrar... Mas qual é o estado da Ordem neste momento dos economistas? Qual é o estado? Bem, nós pretendemos exatamente dignificar a profissão do economista. Queremos valorizá-la, por isso é que nós vamos Os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Os economistas, que juramento é que fazem? Nós não fazemos nenhum, pois não. Fazemos. Ética de compromissos. Temos a ética, a deontologia dos profissionais, temos isso. Devíamos fazer um que era não protocolos. Aliás, a estrela que nós temos do símbolo da Ordem simboliza exatamente estes valores, a deontologia, o respeito, o desenvolvimento. Não. Qual é o lugar do economista hoje numa sociedade como a nossa? Nós, a Ordem, vamos tentar mostrar o quão imprescindível ele é. Todos os economistas podem fazer parte da Ordem? Ou devem fazer parte da Ordem? Todos podem e devem mesmo fazer, e nós vamos lutar para que isso aconteça, porque eles, ao fazerem parte da Ordem, vão beneficiar de acordos de cooperação celebrados entre a Ordem e entidades empresariais e académicas. Cá está, Dr. Filomeno, as académicas que vão ser tão importantes por causa do desenvolvimento, do know-how. Vamos promover debates, muitos debates. A professora vai deixar a universidade? Não, isso está no meu ADN. Vou continuar. Nem deve. Vou continuar. Não é incompatível? Não é incompatível, não. Prima Laquias, qual é o papel que a Ordem dos Economistas de Angola pode e deve desempenhar? Doutora Lourdes, nós queremos ser uma voz ativa, uma voz levada em consideração quando se forem desenhar as políticas. Sim. Não é só quando elas forem executadas, elas já foram mal desenhadas lá atrás e certamente as coisas não vão correr bem. Nós queremos participar quando elas estiverem a ser desenhadas, porque mesmo. Nós temos, aliás, nós somos economistas, nós temos valências para oferecer. Esperemos é que nos ouçam, porque... Neste caso, o Executivo, por exemplo. Exatamente, o Executivo é que desenha as políticas económicas e esperamos que nos tenham em consideração não só o próprio Executivo, mas também o setor empresarial. Porque nós também podemos contribuir com estudos de viabilidade, por exemplo, com capacitação e formação dos produtores nacionais. Ou seja, nós temos muito para oferecer e agora, como estamos melhor organizados, certamente que a sociedade vai perceber a nossa atuação a partir de agora. A Ordem vai ressurgir num tempo, Dr. Carlos Gomes, complexo. Grandes males, grandes remédios. Portanto, a Ordem será como que o culminar de um processo que já vem de cerca de 2 anos. 2018. O ato de proclamação da Ordem ocorreu no dia 30 de... Foi 1º de março de 2018. de março de 2018. E a eleição dos órgãos sociais ocorrerá agora no dia 30 de 1 de 2021, no sábado, às 9 horas, no Instituto Politécnico de Logística e Transportes. Fica localizado praticamente... Ao lado do 11 de novembro, do estádio 11 de novembro. É público ou privado essa instituição? É uma instituição... Agora é pública. Agora é pública. É pública. Mas, meu, essa pergunta... Deixa eu só terminar mal aqui. Faz todo sentido, não é? Eu gostaria... Estamos em presença de uma professora que leciona a cadeira de Logística na Universidade. Deixa-me só terminar. Eu gostaria, sei que temos muito pouco tempo, gostaria de lançar um apelo
a todos os membros da Ordem, os membros fundadores e não fundadores, todos aqueles que estiverem interessados a comparecer no sábado. Será um ato solene e que será honrado, permitam que faça essa inconfidência, com a participação da excelentíssima senhora Primeira-Dama, que já confirmou a participação no ato. Mas a confirmação online. Por ser, ela é membro fundadora. É membro fundadora. É membro fundadora. Mas ela não vai poder estar pessoalmente. Exato, por outra razão. Mas o importante é que vai participar de uma maneira ou de outra. Portanto, ela vai de forma virtual no vai participar, vai votar. Portanto, gostaríamos de tornar extensivo este convite aos demais membros. Também dizer que, para além da excelentíssima senhora Primeira-Dama, que nos honra, ou que nos honrará com a sua participação virtual, endereçamos convites a outras entidades de destaque a nível nacional. E permitam-me aqui também abrir um parênteses para dizer que, para além disso, também convidamos líderes de partidos políticos que, se nos derem esta honra, será para nós uma grande valia. Aliás, esse pode ser o vosso trabalho também, portanto, fazendo relatórios para os partidos, ou os partidos solicitarem relatórios. Nós somos uma instituição que vamos trabalhar para a sociedade, portanto, a nossa ordem é uma ordem que não está afiliada, portanto, é uma ordem não partidária, é uma ordem que fica ao serviço da sociedade, portanto, serão bem-vindos todos os nossos colegas e gostaríamos mais uma vez de reiterar o convite a todas as entidades que nós endereçamos convites para que nos possam honrar com a sua presença. Dr. Filomeno Vieira Lopes, que ordem é que vamos ter dos economistas? Os economistas já estão na ordem? Estão todos ordenados. Bom, eu acho que é sempre um bom instrumento, porque é um instrumento de classe, não é? As classes normalmente tendem a organizar-se para servir todos aqueles que são da classe e contribuir assim para a sociedade e, naturalmente, para os próprios órgãos do Estado. Então, eu penso que vamos ter a oportunidade de ampliar o debate entre os economistas, de potenciar esta capacidade para oferecer, digamos, melhores oportunidades à sociedade. Portanto, eu penso que a Ordem vai permitir este espaço. E é isto que eu penso que é muito, muito importante nas Ordens. Vamos ter vários colégios, de várias especialidades, e a partir daí, cada um que se revê numa ou noutra especialidade pode então, digamos, concorrer para termos propostas. Nós tivemos aqui momentos muito difíceis por falta de debate, por falta de propostas. Na altura do CEF tivemos que ver o plano de fomento colonial porque havia um vazio de ideias, não é? Eu penso que a Ordem pode ajudar a ampliar as ideias, e as ideias são boas, porque depois os meios públicos vão lá buscar alternativas. Não é? E isto é bom para a sociedade. Sobre a microeconomia na Ordem? Com toda a certeza que vamos fazer. Logística também? Logística é fundamental. Tudo é logística. Gestão de operações também? Tudo. Gestão das operações é logística. Isto é a área que eu gosto imenso. Sério, eu gosto muito de logística. Então, a TV Zim deseja-lhe as maiores felicitações. Muito obrigada, muito obrigada por nos ter recebido.